Olá! Hoje daremos continuidade ao nosso papo com o cineasta Augusto Lula, ele que dirigiu o curta-metragem O Uno da Nova Espécie. O papo sobre o cangaceiro jararaca, que no imaginário popular em Mossoró e também de cidades vizinhas virou um santo. Mas quem são as pessoas que procuram Jararaca, que visitam o dia de finados ou mesmo outro dia qualquer do ano para pedir a Jararaca uma ajuda, para que ele interceda junto aos santos ou junto a Deus para resolver um problema financeiro, de saúde, de emprego? Quem são essas pessoas? Quem são os devotos de Jararaca? Será que todas as classes sociais buscam a ajuda do ex-cangaceiro? Qual é a classe que se destaca? Quem são as pessoas que procuram? Não saia daí. Na segunda parte do nosso resenha de hoje, nós iremos descobrir um pouco, umas curiosidades sobre a peregrinação ao túmulo de Jararaca em Mossoró. Não saia daí. Meu Senhor, eu não sou digno de que visites a minha pobre morada. Porém, se tu desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração. Estamos conversando com o cineasta Augusto Lula sobre Cangaço, Jararaca e o curta-metragem O Uno da Nova Espécie. Antes de irmos para a próxima pergunta, você que entrou agora no canal, está gostando do papo, mas ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like. Tem outros programas, várias entrevistas, resenhas de livros, temáticas interessantes, né? Obras interessantes, que você pode gostar da obra ou não gostar. Nós temos o livre-arbítrio de ler uma obra, gostar ou não gostar. Mas é importante a gente conhecer o que se produz sobre o cangaço para poder termos a competência de comentar, de analisar, de criticar. E você pode também assistir outros canais, existem vários canais que tratam da temática e que isso faz com que você enriqueça os seus conhecimentos. O importante é a gente fortalecer a mídia alternativa, né, para que a gente possa ter opções de assistirmos programas dessa temática. Aí você se aproveita e se inscreve no canal e compartilha no grupo de amigos, do trabalho, da sua igreja e ajuda a nossa equipe a desenvolver e fortalecer o nosso trabalho. Augusto, nos fale um pouco da sua experiência sobre o seu curta. Você já disse que foram mais de 5 anos, que ia à noite e tal. Como foi o contato com as pessoas? Como é que as pessoas lhe viam, lhe recebiam, né? Essa relação entre você e o público que você acompanhou do cemitério São Sebastião. Eu gravei muitas entrevistas, né? Infelizmente, você sabe, o tempo do documentário não permite o uso tudo. Você
vai afunilando, 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 mas a recepção, poucas pessoas tiveram vergonha de falar sobre o assunto, certo? Principalmente, o que é normal, é quando eu perguntava sobre qual era o motivo, né? Qual seria a graça que as pessoas tinham alcançado que as fizeram a ir lá no dia de finados acender uma vela, né? Que geralmente é vela que acendem, né? E elas não querem, não, ela só diz que alcançaram a graça, mas elas não explicitam qual tipo de graça. Com a câmera de ligado, teve muita questão de dívida, certo? E relações amorosas, né? A população mais pobre era até um pouco mais aberta, certo? Mas a população que a gente via pelo vestuário, que não eram tão pobres assim, certo? Elas eram completamente... não queriam gravar, não queriam gravar. Mas poucas pessoas... E, sim, e quando diziam o tal milagre, elas colocavam que o milagre tinha sido em benefício de outra pessoa, de um filho, de um parente, sabe? Não diziam que tinha sido para ela. Tem uma senhora que diz que conseguiu um emprego, mas para a filha. Então, há muito essa coisa de esses pedidos mais, digamos, questões amorosas, questão financeira, né? Pouca coisa de saúde, muito pouca coisa de saúde, entendeu? Quase nada de saúde, né? Que é uma coisa, nos ex-votos, né? É uma coisa muito forte, né? A saúde, mas lá eu não vi isso, eu vi mais esse lance de emprego, questão amorosa, casa própria, ter conseguido, e para essas coisas mais, digamos, até, entre aspas, materiais. Estamos caminhando para o final do nosso programa, o papo está bom. Augusto, eu sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados. Você tem uma vasta experiência na literatura do cangaço. Leu muito para produzir o curta-metragem. Na sua experiência de leitura, o que é que você considera como exagero ou absurdo por parte de autores? Se você não quiser citar o autor, não precisa citar, mas algo assim na história do cangaço que você diz assim: poxa, peraí, essa construção narrativa não tem nada a ver. Esse fato aí é absurdo, sabe? Eu não concordo. Tal. O que, é que você pode dizer para a gente em relação a isso? E a outra coisa é, para quem está começando a ler sobre a temática do cangaço, o que você indicaria? Tudo. Né? Agora, por exemplo, sobre o cangaço, Frederico Pernambucano realmente né, mas, por exemplo, eu usei, né, exclusivamente dois autores no documentário. Eu usei Fenelon Almeida, o cangaceiro que virou santo, né, o texto que eu acho muito bonito, a descrição da morte de Jararaca, né, é um texto que chega a ser poético, certo? E Cascudo, aquele fabuloso criador de lendas, né? Quando ele diz que ainda hoje, ao lado do túmulo de Cascudo, uma árvore ainda chora, né? E o texto de Fenelon é sobre o ato do assassinato de Jararaca, é muito bem escrito, é muito bonito. Então, agora, aí você vai ter, sobre o cangaço em si, você vai ter Honório também, sobre Marcilon, né? Um que é juiz, que fez um texto só sobre, esqueci o nome dele agora, fez um livro só sobre Jararaca. Aí tem aí a Flor dos Romances Trágicos de Cascudo, tem aquele texto sobre Jararaca e sobre outro cangaceiro. Mas aí tem lê Padre Cícero, né? Lê Lira Neto, né? Lê os clássicos, né? Que tratam do tema, né? Você tem aí, mas você tem uma literatura
cada vez aumenta mais a literatura sobre o cangaço, passados tantos anos, né? Você não tem ano, todos os anos estão saindo livros sobre cangaço, sobre cangaceiro. Tem um livro também muito interessante sobre o cangaço, que é das mulheres do cangaço, é da Adriana Neto, né? Que é a esposa de Lira Neto, que fez um livro muito interessante sobre as mulheres no cangaço, e Maria Bonita e o cangaço. Mas tem ali um... Eu mandei descer. Quando eu terminei de Jararaca, eu disse, olha, chega de cangaço. Mas o cangaço sempre volta. Aí eu peguei todos os livros que estavam mais ou menos aqui na linha do olho, desce esse livro lá para baixo, eu não quero mais ver esse negócio de cangaço. Mas o cangaço é o cangaço, né? E ele sempre traz novidades, né? Alguém traz uma novidade sobre determinado tema. Eu, às vezes, fico assim, um pouco assim, eu não vou falar nomes, né? Mas tem um pessoal ligado, que eu chamo os cangaceiros atual, que vem com umas teses muito doidas. Quer dizer, essa foi a meia que o Lampião estava usando. Daí eu digo assim, sim, e a cor da cueca, da cirola do Lampião, qual era? Né? Porque é assim. Mas aí, quer dizer, agora o importante é que existe o cangaço é um tema tão grande que existe 1001 possibilidades de documentário e de livros sobre o cangaço. Agora mesmo, o Frederico Pernambucano lançou um livro questionando, inclusive, a morte de Lampião, diz que a bala não era, se estava nessa posição, a bala não podia entrar assim, tinha de entrar assado, né? Então, quer dizer, e assim vai se criando até o próprio folclore, né? A oralidade, e agora que já estamos na fase de mídias e de internet e de livros, né? A oralidade ela se perde um pouco. Na última vez que eu fui ao cemitério, eu notei uma diminuição da frequência de pessoas no túmulo de Jararaca. Quando eu ia lá para os anos 2005, 2006, o fluxo era maior. Hoje, na última vez que eu fui, a última vez que eu fui foi em 2019, certo? Quer dizer, 10 anos depois, né? Praticamente, mais de 10 anos, né? Então, eu notei já o fluxo menor. Eu não sei se isso é causado pela a decadência, a morte praticamente da oralidade, do boca a boca, da coisa, certo? Porque as mídias, basicamente, elas só falam em Jararaca, ou falam mais no cangaço na época de finados, né? E a juventude, né? Essa juventude atual, muita internet, muita coisa, eu vejo isso. Não sei se isso é real. O que eu sei que é real, certo? É a diminuição de frequência de pessoas no túmulo de Janindá. Isso aí eu presenciei em 2018. Eu senti, não, eu presenciei, mas eu vinha sentindo. Cada vez que eu ia lá, era menor. E na última vez, agora, de 2019, eu achei muito diminuta. Ok. Estamos terminando o nosso papo com Augusto. Muita informação boa para você que está nos acompanhando. Augusto, amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. Irmão, é só agradecer, né? E a você por ter dedicado esse seu programa a Jararaca. E falar que eu, por exemplo, que eu sempre tenho Mossoró como referência na questão da pesquisa do cangaço, a sociedade, né, SBEC, saudade do nosso que o Demi, o cangaceiro mó, né, né, aí e o resto do pessoal que sempre trabalhou fazendo eventos, fazendo encontros, fazendo seminários e divulgando, né, como você falou no início, basicamente, se o cangaço é tão importante, Lampião é o capitão, né? Em Mossoró é Jararaca.
Tanto é que no túmulo do governador não vai ninguém acender vela. Né? O governador da época da tentativa do assalto a Mossoró, e uma coisa que sempre conversava com Isaura Rosado, Isaura Rosado, olha aí, Jararaca, ela dizia, você quer transformar Lampião mais do que ele é no mito? Eu digo, não, mas lá no cemitério não tem ninguém. Eu não fui lá já 4 finados e não tem ninguém no túmulo do governador-chefe da derrota do bando de Lampião. Agora, no túmulo de Jararaca, tem. E há essa questão do túmulo da morte de Jararaca, porque a questão do arrependimento, né? Porque a questão do arrependimento é uma coisa useira e vezeira no cristianismo. Na hora da morte, você se arrepende, então você está perdoado todos os pecados e consegue intervir com Deus Todo-Poderoso, certo? Em benefício daquela pessoa que lhe pede a graça. Então, é essa coisa. Eu tenho uma coisa que eu tenho raiva no documentário, foi não ter conseguido uma entrevista com o arcebispo, sabe? O bispo. Eu tenho um padre, mas não sei nem se ele ainda está lá ainda faz parte lá do cemitério, né? Mas eu não consegui uma entrevista, que eu queria saber a opinião da igreja sobre, e eu não tive essa opinião oficial da igreja, né, através do seu bispo, né, sobre o que acham, o que não acham, qual é realmente a posição oficial da igreja sobre esse episódio aí de Mossoró. Então é isso, né, Lemuel? Eu acho que eu falo demais às vezes, viu? Tá ótimo. Eu quero Ei, agradecer. Diga aí, amigo. não, eu ia agradecer, né? Obrigado a você. Obrigado. Obrigado, Augusto. Obrigado a você que nos acompanha toda sexta-feira. E em breve nós estaremos, como eu já disse, aí desde agosto a gente vem trabalhando nos bastidores para uma surpresa para o nosso público. E ela está bem próximo de acontecer. Obrigado a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.